Boa noite. Olá, boa noite. Ministro do Turismo, Henrique Alves, é o primeiro membro do PMDB a desembarcar do governo Dilma. Entrega de pedido de impeachment da presidente, elaborado pela OAB, é marcada por tumulto na Câmara dos Deputados. Juiz Sérgio Moro manda para o Supremo parte da investigação da Lava Jato. Entre os documentos estão as planilhas da Odebrecht com nomes de políticos. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, envia parecer ao STF favorável à nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, mas sem foro privilegiado. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto, logo após um rápido intervalo. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. O carro é uma praga urbana. Nesta segunda, Fred Melo Paiva ouve diversos pontos de vista para entender a situação caótica do trânsito em São Paulo. Por que você se sente tão bem num carro, cara? Cidade Ocupada, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Em meio a muita confusão, a OAB entrega à Câmara dos Deputados o pedido de impeachment elaborado pela entidade. Houve manifestações contra e a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff. No fim da tarde, manifestantes contra e a favor do governo Dilma brigaram por causa da entrega de um novo pedido de impeachment, esse elaborado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Quando o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, chegou à Câmara, foi cercado por manifestantes que apoiam o governo. Mais cedo, um grupo de advogados entregou uma solicitação à OAB para que a entidade fizesse uma nova consulta aos seus integrantes sobre a apresentação do pedido de impeachment. Lamáquia afirmou que constavam 150 assinaturas no requerimento. Entre os advogados que assinaram estão Marcelo Laverneri, presidente da OAB na época do impeachment do presidente Fernando Collor, e o jurista Dalmo Dallari. Lamáquia disse que o pedido entregue hoje tem respaldo técnico e que não há racha na OAB. A decisão de entregar um pedido de impeachment foi votado em todas as 27 seccionais da OAB e apenas uma delas se posicionou contra. A Ordem dos Advogados do Brasil não se manifesta na linha da política partidária e das paixões ideológicas. E só tem a lamentar este clima que nós estamos vendo no Brasil hoje. Um clima de ódio, um clima que não vai fazer bem ao Brasil. Nós precisamos de serenidade, mas acima de tudo nós precisamos de celeridade das nossas instituições na apreciação, tanto dos processos judiciais quanto dos pedidos que estão aqui na Câmara dos Deputados. No pedido protocolado, as justificativas incluem trechos da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, as pedaladas fiscais e a tentativa de nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, afirmou que o pedido da OAB entrará na fila e não poderá tramitar ao mesmo tempo que o atual, que é analisado pela comissão especial. Integrantes dessa comissão especial do impeachment se reuniram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, e com o relator do rito do impeachment na Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente da comissão, o deputado Rogério Rosso, do PSD, disse que os encontros servem para garantir a harmonia entre os poderes. Segundo o Rosso, o objetivo é deixar claro para o STF que a Câmara está conduzindo as atividades dentro dos limites definidos pela Corte para o rito do impeachment. Lewandowski disse que o tribunal estará vigilante e afirmou que, se houver dúvida ou questionamentos, o Supremo agirá com isenção. Já Barroso disse que no fla-flu do impeachment, o Supremo não tem lado. Ele disse ainda que o impeachment não é golpe, é um mecanismo previsto na Constituição. Essa posição já foi compartilhada por outros ministros do Supremo. A presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje com os ministros do PMDB no Palácio do Planalto.
6 dos 7 representantes do partido na esplanada compareceram. Eles sinalizaram a Dilma que podem deixar o governo caso o partido aprove a saída da base aliada na reunião do Diretório Nacional, que será realizada amanhã. Já a executiva estadual do PMDB de Minas decidiu que irá romper com o governo federal. Dos 13 integrantes da executiva, 12 optaram pelo afastamento e houve uma abstenção. Na semana passada, o PMDB do Rio de Janeiro também anunciou a decisão de romper com o governo. Em entrevista coletiva à imprensa internacional, o ex-presidente Lula lamenta a possível saída do PMDB do governo. Ele aposta em uma coalizão sem o apoio da direção do partido. Lula voltou a criticar o juiz Sérgio Moro. Disse que ele, apesar de inteligente e competente, foi picado pela mosca azul. Lula lamentou a situação atual entre a presidente Dilma Rousseff e o PMDB, que amanhã define se mantém apoio ao governo. Eu vejo com uma certa tristeza o PMDB abandonar o governo, ou se afastar do governo. E pelo que eu estou sabendo, os ministros do PMDB não sairão do governo. E nem a Dilma quer que eles saiam. O ex-presidente aposta num racha entre os PMDBistas. Eu acho que vai acontecer o que aconteceu em 2003. O governo vai construir ainda uma base com parlamentares do PMDB no Senado e na Câmara e vamos ter uma espécie de uma coalizão, sabe, sem a concordância da direção. E da tribuna do Senado, o líder do PT, Humberto Costa, cobrou responsabilidade do vice-presidente da República, Michel Temer, com o país. Segundo Costa, Temer será o próximo a cair caso a presidente Dilma Rousseff sofra o impeachment, o que ele chamou de um golpe constitucional. Não pense que os que hoje saem organizados para pedir fora Dilma vão às ruas para dizer fica Temer, para defendê-lo. Não. Depois de arrancarem com um golpe constitucional a presidenta da cadeira que ela conquistou pelo voto, essa gente vai para casa, porque estará cumprida a sua vingança e porque não lhe tem apreço algum. E seguramente Vossa Excelência será o próximo a cair. O petista classificou ainda como uma esquizofrenia o PMDB se reunir para decidir se fica ou se sai do governo. Segundo o senador, isso é algo impensável num sistema presidencialista sério no mundo. E agora à noite, o ministro do Turismo, Henrique Alves, foi o primeiro membro do PMDB a pedir demissão do governo. Alves escreveu uma carta pedindo para deixar o ministério. A decisão foi oficializada após o PMDB dar sinais que vai deixar o governo. E direto de Brasília, o comentarista Josias de Souza fala sobre o posicionamento do PMDB. Nesta terça-feira será encenada em Brasília uma coreografia decisiva no balé do impeachment. Em reunião do seu diretório, o PMDB decidirá finalmente se rompe com o governo. Formou-se uma maioria expressiva a favor do rompimento. O que se discute agora é o tamanho do prejuízo que vai ser imposto ao governo Dilma. O vice-presidente Michel Temer e seu grupo tentam aprovar o desembarque por aclamação, o que tornaria difícil a vida dos 7 ministros do PMDB, que Dilma tenta manter no governo. Hoje, enquanto Dilma e Temer mediam forças em Brasília, Lula concedia uma entrevista a jornalistas estrangeiros e dizia que ainda acha possível repetir agora algo que ocorreu em 2003, quando um pedaço do PMDB apoiou o governo dele à revelia da direção partidária. Lula se esquece de um detalhe essencial. Em 2003, ele assumia o seu primeiro mandato com os superpoderes que as urnas tinham acabado de lhe conceder. Hoje, Dilma Rousseff cheira enxofre. E Michel Temer, o vice que assumirá a cadeira de presidente em caso de impeachment, exala a doce fragrância da perspectiva de poder. Boa noite. E hoje teve sessão no plenário da Câmara dos Deputados, o que não é comum às segundas-feiras. A estratégia da oposição, com o apoio do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que presidiu a sessão, é de acelerar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Compareceram à sessão 112 deputados. O quórum é de 61 parlamentares. Agora, Dilma tem mais 5 sessões plenárias para apresentar sua defesa à comissão especial.
E em parecer enviado ao Supremo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou a favor da validade da nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. No entanto, ele opinou por manter as investigações sobre o petista até a data da posse, no último dia 17, sob a supervisão do juiz Sérgio Moro. Por liminar, Lula está impedido de tomar posse. A decisão final sobre o caso deve ser dada pelo plenário do Supremo na próxima quarta-feira. A Comissão de Ética da Presidência da República informou que abriu procedimento de investigação contra ministros Aloysio Mercadante, da Educação, e José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral da União. No caso de Cardoso, a OAB do Distrito Federal diz que ele utiliza o cargo para fazer defesa partidária, verborrágica e claramente política da presidente Dilma Rousseff. Já em relação a Mercadante, o PSDB pediu que a Comissão de Ética aplique as sanções que julgar cabíveis em razão de o ministro ter supostamente oferecido ajuda ao senador Delcídio do Amaral para que o parlamentar não fechasse acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Quando o Uber surgiu aqui no Brasil, muita gente deixou o emprego para mudar de profissão, apostando no novo modelo de transporte, mas alguns se sentem frustrados. Tanto é que hoje houve um protesto em São Paulo, porque, segundo os profissionais, a grande adesão de motoristas e a redução na porcentagem da tarifa fizeram o rendimento cair bastante. Cerca de 20 motoristas se reuniram na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Eles passaram a manhã sem atender os chamados dos clientes. Paulo, motorista do Uber há 5 meses, diz que fez um levantamento que aponta que os motoristas têm de enfrentar longas horas de trabalho. Eu identifiquei que 70,2% dos motoristas trabalham de 14 a 16 horas por dia. Cada um tem uma realidade. A pessoa realmente consegue tirar algum rendimento trabalhando muitas horas. Quando eu falo muitos, é acima de 16 horas. Isso é um perigo, existe o risco de causar acidentes. Apesar da manifestação acontecer em um local público e aberto, muitos motoristas optaram pelo anonimato. Eles temem a expulsão do aplicativo. Os motoristas do Uber são autônomos, trabalham com carro próprio e recebem do aplicativo uma porcentagem pelas corridas. Com medo do descredenciamento, muitos cobriram as placas com panos e folhas de jornal e dizem que outros motoristas não foram à manifestação, mas ficaram sem atender chamados. O Amauri era uma exceção. Motorista há 1 ano, ele diz não ter medo de reivindicar tarifas mais altas para poder manter o bom atendimento. Tem que prestar hoje o melhor serviço do mundo, porque senão amanhã aparece um outro Uber da vida e toma a minha prestação de serviço. Aí eu não fico sem fazer nada. E hoje, ao preço que a Uber pratica, está se tornando não só a mim, como a todos os parceiros aí, inviável a remuneração. Em nota, o Uber afirmou que o protesto representa uma porcentagem pequena dos motoristas. Segundo a empresa, todos podem falar com o Uber a qualquer momento e existem diversas formas de os motoristas parceiros acionarem o Uber para falarem de suas preocupações. Mas a nota não diz quais são esses canais de comunicação. Agora vamos falar de economia. O mercado financeiro continua bastante pessimista em relação aos números da economia brasileira para este ano. Hoje, o Banco Central divulgou mais um Boletim Focus, como faz todas as segundas-feiras, feito com mais de 100 instituições financeiras. Segundo os economistas, o PIB deve fechar o ano em menos 3,60%. Já a inflação, a previsão da inflação também não é nada animadora e deve terminar 2016 a 7,31%. E hoje o dólar fechou em queda na véspera da reunião do PMDB, em que o partido deve decidir pelo rompimento com o governo. A moeda americana terminou o dia vendida a R$ 3,62, baixa de 1,51%. E a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa esses números ruins. O desempenho fraco das vendas da Páscoa, a expectativa de uma retração mais forte da economia, só mostram que a crise está se aprofundando. Até a queda da previsão de inflação tem a ver com isso. O consumo mais fraco está induzindo as empresas a frearem os aumentos de preço, a fazerem promoções, ainda que isso exija ajustes mais fortes, inclusive no que se refere à mão de obra. Demitir e segurar salários faz parte do ajuste. Ajuda no comportamento da inflação, mas reforça o ciclo negativo da economia. A queda do dólar, outro fator que colabora
colabora para a inflação mais baixa, também é reflexo de toda a crise que o país enfrenta. Em condições normais, hoje, o dólar deveria ter subido. São notícias ruins para todos os lados. A dívida pública avançou 2,5% só de janeiro para fevereiro. Pode chegar a 80% do PIB em 2017. É um dado muito negativo em termos de credibilidade do país. O Brasil pode passar logo por novos rebaixamentos da nota de avaliação de risco, pela contração forte da economia e pelo desequilíbrio crescente das contas públicas. O próprio governo já admite um déficit das contas de quase 100 bilhões de reais este ano, mas o mercado deixou tudo isso de lado, focado na questão política. A provável ruptura do PMDB com o governo aumenta muito a possibilidade de impeachment da presidente Dilma. Impeachment visto como a saída para a crise ou as crises. Não que o caminho vá ser fácil. O novo governo teria de tomar medidas contracionistas, com cortes de despesas, programas sociais, para começar a colocar a casa em ordem. Fora reformas mais amplas, como a da Previdência. Mas há uma grande aposta em um choque de confiança que viria com mudança de governo, com a adoção de um novo modelo de gestão da economia, tendo maior apoio político. E a defesa do impeachment já não se restringe ao mercado financeiro. Boa parte das entidades empresariais está se colocando a favor pela percepção de que, do jeito que está, não dá para ficar. A economia pode mergulhar numa recessão ainda mais profunda e duradoura, por ter um governo sem condição de governabilidade. Situação que hoje parece irreversível. Uma boa noite. E agora é o momento da sua participação aqui no Jornal da Gazeta, edição das 10. Pelo Gazap, você pode enviar fotos e vídeos de até 1 minuto, denunciando problemas na sua cidade, no seu bairro. Envie pelo WhatsApp. Nosso número é 991616121. O importante é você gravar o vídeo na horizontal. E esse material pode se transformar em reportagem aqui nos nossos telejornais. A denúncia de hoje foi enviada por moradores da Zona Leste de São Paulo. Olá, boa noite. A reclamação de hoje vem de Hermelino Matarazzo. Segundo os moradores, há um terreno onde há cães abandonados, que inclusive, segundo eles, passam fome e até chegam a morrer no local. Este vídeo mostra uma sucessão de descaso. No terreno, completamente abandonado, funcionava um desmanche. Conclusão, vários carros estão jogados. Os cães estão em meio ao mato alto, lugar ideal para ser criadouro do mosquito Aedes aegypti, né? A subprefeitura da Penha nos disse que vai vistoriar o local ainda nesta semana e notificar o proprietário quanto à limpeza e também à manutenção da área. Quanto aos animais, abandono e maus tratos são crimes que podem ser denunciados à Polícia Ambiental ou à Prefeitura. Se for confirmado qualquer um destes dois crimes, cabe pena de 3 meses a 1 ano e até multa. Está insatisfeito com alguma coisa perto da sua casa? Pegue seu celular, grave um vídeo na horizontal e mande aqui pra gente. O número é 011, aqui de São Paulo, 991616121. E no nosso site também tem o passo a passo. A gente se vê amanhã. Até lá! E agora a Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro manda para o Supremo Tribunal Federal parte da investigação. Entre esses documentos estão as planilhas da Odebrecht com nomes e doações para políticos. Moro decidiu enviar os documentos para o STF porque alguns citados têm foro privilegiado. As planilhas foram encontradas na casa do presidente de infraestrutura da Odebrecht, Benedito Barbosa da Silva Júnior, durante a fase da Lava Jato que prendeu o marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher dele, Mônica. A lista contém nomes de mais de 300 políticos, de 24 partidos, tanto da base do governo quanto da oposição. Aparecem nas planilhas o chefe do gabinete pessoal da presidente Dilma Rousseff, Jacques Wagner, e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ambos do PT. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, do PCdoB. Os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. Os senadores petistas Humberto Costa e Lindenberg Farias. E do PSDB, José Serra e Aécio Neves. E os prefeitos de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB. São também citados os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do Paraná, Beto Richa, ambos do PSDB, e o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT.
No despacho, o juiz Sérgio Moro disse que é prematura qualquer conclusão sobre a natureza dos pagamentos que fazem parte da planilha. Ainda é preciso investigar se as quantias foram doações legais ou Caixa 2. Em depoimento, a Polícia Federal, Benedito Barbosa negou ter oferecido vantagens ilícitas a políticos. E Sérgio Moro também mandou ao Supremo Tribunal Federal as investigações em relação aos pagamentos efetuados por Swiss Cornic e pelo grupo Odebrecht a João Santana e a mulher dele, Mônica Moura. Ao mandar as investigações sobre o casal, Moro informou ao STF que o Ministério Público Federal denunciou os dois pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. A denúncia atinge ainda o lobista Swiss Cornic. Todos foram alvos da Operação Acarajé e estão presos desde fevereiro no Paraná. No despacho, Moro explicou que mandou o caso para o Supremo porque as planilhas com os nomes de políticos foram apreendidas na mesma etapa que prendeu o casal. A denúncia deve ser avaliada pelo ministro Teori Zavascki. Santana e a mulher são acusados pelo recebimento de 7,5 milhões de dólares entre 2012 e 2014, no esquema de corrupção descoberto na Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, o dinheiro teria sido depositado em conta secreta dos dois na Suíça e os valores teriam sido pagos pela empreiteira Odebrecht e pelo operador Swiss Cornic. A publicitária Daniele Fontelli, sócia da Pepper Interativa, agência de comunicação ligada ao PT, fechou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República na Operação Acrônimo. A operação foi deflagrada no ano passado e apura suspeitas de um esquema de desvio de recursos do Ministério do Desenvolvimento para o atual governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Pimentel comandou o ministério de 2011 a 2014. A mulher dele, Carolina Oliveira, também é investigada na operação. Os dois negam as acusações. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Ele fala sobre a crise política no país. Nesta terça, o PMDB deve desembarcar do governo Dilma para embarcar no impeachment. Temer busca montar com a oposição novo consórcio do velho poder. Devem desembarcar também os que embarcam e desembarcam de qualquer governo, PR, PP e similares. Só o PP tem 32 investigados na Lava Jato. No PMDB, de olho no presente, passado e futuro, Renan, presidente do Senado, e Cunha, presidente da Câmara. Renan e Cunha respondem por dezenas de ações no Supremo. Contra 1/3 dos 65 da comissão de impeachment, há acusações no Supremo. A revista Economist, que sugere a Dilma deixar o poder, diz que 60% dos 594 membros do Congresso enfrentam acusações. O jornal New York Times relata 271 parlamentares têm crimes a responder, incluindo homicídio. Estamos já no 7º ou 8º motivo alegado para o impeachment, mas a lenha nessa fogueira é corrupção na Petrobras para a sustentação do sistema político, ora no governo. Na semana passada se conheceu a superplanilha da Odebrecht, lista com 24 partidos e 316 políticos que teriam recebido propina dessa empreiteira. Citados membros no governo e da base até agora aliada. Na planilha da propina, caciques da oposição que hoje articulam queda e sucessão de Dilma. Há mais de um ano repetimos aqui. Os computadores dos empreiteiros, obviamente, não tratavam apenas de Petrobras e Petrolão. Guardavam também as relações com atuais e ex-governadores, prefeitos, senadores, ministros, etc. Envolvidos em corrupção presente ou passada, tentarão usar o desembarque do presente e embarque no futuro como moeda para, nos bastidores, buscar salvar o pescoço. Boa noite. Governador Geraldo Alckmin suspende pagamento de bônus a professores da rede estadual e também a servidores da área da educação. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. É a primeira vez desde 2008 que o governo deixa de pagar o benefício. O governo, segundo a reportagem, irá usar os valores do bônus para conceder reajuste à categoria. O reajuste seria de 2,5%. Nos Estados Unidos, houve momentos de muita tensão hoje em Washington.
a polícia conseguiu prender um suspeito de abrir fogo no Capitólio, a sede do Legislativo americano. O Capitólio foi fechado durante a tarde depois de relatos de disparos de arma de fogo, segundo a agência de notícias Reuters. A Casa Branca também foi fechada por questões de segurança. Um suspeito foi detido e um policial ficou ferido, mas sem gravidade. A polícia orientou funcionários do Congresso americano a buscarem abrigo no prédio. A polícia de Washington informou pelo Twitter que o caso foi um incidente isolado e que não há ameaça ao público. O Congresso dos Estados Unidos está em recesso por causa do feriado da Páscoa e há poucos parlamentares no edifício, mas o centro de visitantes recebe muitos turistas nesta época. E quase uma semana depois dos ataques em Bruxelas, o governo belga atualiza o número de vítimas. São 35 mortos. Isso aconteceu porque dos feridos ainda hospitalizados, 4 morreram. Parentes das vítimas participaram de uma cerimônia nesta segunda-feira em memória das vítimas numa igreja de Bruxelas. Já foram identificadas 15 pessoas que morreram no aeroporto e 13 no metrô. Os atentados reivindicados pelo Estado Islâmico também deixaram 340 feridos de 20 nacionalidades. O homem visto em imagens de câmeras de segurança do aeroporto ao lado de 2 suicidas e apontado como terceiro suspeito foi libertado por falta de evidências. O aeroporto ainda não reabriu. A volta parcial do funcionamento depende de testes de infraestrutura que começaram a ser feitos hoje. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Uma ótima noite a todos. Valeu pela companhia. Você fica agora com Cidade Ocupada com Fred Melo Paiva. Tenha uma ótima semana. A gente se vê amanhã. O polêmico Padre Beto é capturado em A Máquina, nesta terça, 10h30 da noite. Assista agora, Cidade Ocupada.